caçula de 7 irmãos, filha de pai lavrador, de mãe analfabeta. De repente, a mesma pessoa, hoje empresária, não hoje, mas há 13 anos, empresariando milhões. E mais do que isso, uma mulher que é capaz de compartilhar conhecimento, porque aprendeu que se ela pode, todos podem. Está comigo ela, Reni Serafini, uma mulher inspiradora. Seja bem-vinda! Obrigada, Elô. Que viagem eu fiz agora. Você me arrepiou com essa introdução. Eu fui lá para aquela menininha, correndo nos pastos, entendeu? De onde a gente morava, lá na roça. Fiz uma viagem. Reni, essa história de olhar para o passado, olhando para o seu futuro, é sempre muito mais fácil, porque você percebe aquilo que você tem hoje e o que você não tinha lá. Mas você tem uma trajetória que te ensinou muito. E essa história da sua vida, da filha, da maneira como seu pai, sua mãe, traz para mim um pouco isso para cá. Como é que ela te inspirou a ser Reni Serafini? Eu sou a caçula de 7 irmãos, né? Onde são 6 mulheres e um homem. Então, nós somos uma família de mulheres. Então, não tinha como não ser mulheres fortes. E a minha mãe era uma mulher muito forte, que ela segurava ali, sabe, aquele papel da mulher, da mãe, que é o cimento da obra que segura. Então, não teria como eu crescer diferente. Dá para pensar um pouco que a menininha Reni, olhando para a mulherona Reni, ela tinha clareza de que podia ser tudo isso? Não, Não. de forma nenhuma. Eu fui criada, né, quando eu era criança, aquela menina, o meu sonho era ser doméstica, porque eu não gostava dos trabalhos da fazenda, da roça, aquele sol quente, o fogão a lenha, fumaça no olho, porque o fogão a lenha é muito poético, né, mas para viver no dia a dia não é legal. Então, o barro nos dias de chuva, então eu não gostava. O meu sonho era ser doméstica, eu achava que aquilo ali seria o máximo para mim. Eu nunca imaginei. Hoje, quando eu olho para trás, eu sou muito grata a tudo que eu tive, porque eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Mas então tem ousadia no meio disso, porque você pensou num futuro plausível, numa possibilidade, mas você ousou. E aí você se descobriu maior. Quando é que você recorta isso e faz disso um cenário de quem você tinha se tornado? Logo depois que eu me casei, eu tinha uma vida de esposa troféu. Meu marido tinha um excelente emprego e eu, embora eu já trabalhasse, eu já tinha concluído o 2º grau, já tinha saído de lá da roça há muito tempo, mas uns 2, 3 anos depois meu marido perdeu o emprego. E aí eu tive que voltar para o mercado de trabalho, porque ele tinha um cargo numa empresa muito bom, mas você sabe que quando você tem um excelente salário numa empresa, quando você sai, se recolocar é muito difícil. Sim. E aí eu tive que voltar para o mercado de trabalho. E aí me conseguiram uma entrevista, numa época dos Quem Indica, me conseguiram uma entrevista. E eu fui lá e eu fiz uma péssima entrevista. Sabe aquela entrevista que... E era a minha... Você, Reni, sério? Péssima entrevista. Aí eu cheguei em casa, dormi, no outro dia eu acordei, peguei o telefone e liguei para a pessoa que tinha me entrevistado e falei com ele. Falei assim, eu gostaria de fazer uma nova entrevista, porque eu sou a pessoa que você precisa, mas eu não soube me vender ontem. E aí ele falou, ah, tá. E eu fiz uma excelente entrevista, eu me vendi. E daquele dia em diante eu falei, se eu conseguir isso, eu consigo. O que qualquer pessoa consegue, eu também consigo. Então aquele olhar para baixo que eu tinha, eu perdi naquele dia. Mas e quando você conta essa história, você fala sobre já uma ousadia em ação. Essa marca, então, nasceu numa sensação de que você não podia perder, é isso? Necessidade. Necessidade. Não podia perder. Eu precisava colocar dinheiro dentro de casa, meu marido não estava conseguindo se recolocar, a situação, o dinheiro que a gente tinha, a reserva que a gente tinha estava acabando, eu tinha que colocar dinheiro dentro de casa. Então a minha chance era aquela, eu não ia ter outra. E aí eu fui, consegui um emprego, trabalhei por um bom período e o meu chefe me disse, o que me fez te contratar foi a sua coragem de você ligar e pedir uma segunda chance. Coragem. Então a gente já encontrou uma segunda palavra que nos inspira, né? A ousadia e a coragem. E essa coragem foi fazendo você trilhar, então, porque de repente para chegar em milhões tem que ter algum segredo aí. E se ele é compartilhável,
Começa a contar pra gente como é que você se tornou, nesse seu caminhar, a mulher que você se identifica hoje, a empresária. Depois que você descobre que você pode, fica muito difícil alguém te podar. Fica muito difícil alguém colocar limite em você. Então, É o avião que não dá ré, né? que não dá ré. Você pode até ter umas caidinhas, mas você toma um impulso e vai para frente. E eu fui, quando eu entendia que tinha um caminho ali, por mais fechado que ele estivesse, eu ia abrir. Então, eu estava num cargo de executiva de uma multinacional, ganhando muito bem, e os meus filhos pequenos, e eu não via eles crescerem. E esse foi um passo que eu dei para empreender, onde eu larguei tudo, um excelente salário, e recomecei numa empresa do zero com meu marido, uma empresa que ele havia comprado, que estava falida, que não tinha clientes. Eu falei, opa, eu já consegui uma vez, vamos lá, quero ver meus filhos crescerem. E hoje eu digo que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Quando a gente ouve você contar a história, ousadia e coragem já estão no seu DNA. Você está trazendo isso pra gente. Mas quando eu te vejo nos seus vídeos, compartilhando conhecimento, ensinando, você mostra muito o seu dia a dia. E entre o dia a dia real e o dia a dia fake, que é o que a gente já sabe que muita gente cria, de 0 a 10, quanto o seu é fake? Olha, eu vou te dizer que 0, que não tem fake. Eu não tenho 1 milhão de seguidores e talvez eu até poderia ter, se eu topasse vender a realidade mais fácil. Mas eu compartilho a dificuldade do dia a dia. Exato. Muita gente fala assim, mas você só fala que é difícil. Porque o fácil tem um monte de gente inventando. Então, hoje eu ainda estava pensando sobre isso. Falar, poxa, se eu fizesse uns vídeos, se eu editasse, porque me pedem muito a sua rotina. Porque quem me segue é porque vê que o que eu Está engajado. Isso. Né? Tá sentindo na pele. Que aquela mulher pode também. Porque ali não tem... Agora, você abre caixas de perguntas e aí me conte, quando você vai trilhando nessa sua história, a pergunta mais difícil que você teve que responder. Nossa, a pergunta mais difícil é quando meninas vêm me perguntar por que as mulheres da nossa idade elas não defendem a esposa tradicional, a mulher troféu, e é muito difícil você quebrar este encanto para uma menina que está namorando, que está idealizando casar e cuidar da casa. Então é muito difícil você responder, você dizer por que você é contra, porque eu educo a minha filha para ela não ser uma esposa troféu, para ela não depender de ninguém. Então quebrar esse encanto, sabe, às vezes é mais difícil, porque para o restante a gente acha o caminho. Agora, para uma mulher que está destruída emocionalmente, que se sente sozinha financeiramente, você fazer essa mulher reacreditar na vida é muito mais complicado. Reni, você inspira, porque você tem força, você tem a ousadia, você tem a coragem. Mas no dia a dia, a Reni vive a vida que é dela, né? O que você mais faz que te inspira? O cuidado com os meus filhos. Olha. Eu sou uma mãe leoa, daquela que o filho está em primeiro lugar, que as coisas dos filhos estão em primeiro lugar e você está em segundo. Meus filhos nasceram de mim, então se eles estão realizados, se eles estão felizes, eu também estou. Então, para mim, o que mais me inspira a continuar a lutar é pensar no que eu vou deixar para eles, mas não financeiramente, de exemplo, de mundo, de inspirar outras mulheres, porque eu não acredito em escassez. Eu acredito que quanto mais você compartilha, mais você tem. Então, eu acredito que a gente pode fazer um mundo melhor para os jovens que estão chegando. Nesse movimento todo que você se mistura, Reni, você deve esbarrar em mulheres que crescem e que também trilham, né, jornadas importantes. No seu rol de inspiração, você é uma mulher que inspira, talvez tenha algo que te inspira até o exato momento a viver as suas escolhas, né? Uma situação, uma pessoa, o quê? Como que você nomearia a base de inspiração? A minha mãe. Olha. A minha mãe veio passar o mês de janeiro comigo e ficou vários dias. Eu abri mão de um monte de coisa para me dar atenção a ela. Pela coragem, pela honestidade, pela sabedoria, porque a minha mãe, de tão pouca instrução, né, que ela tem, mas é de um conhecimento de vida tão grande, então sempre que eu preciso de um empurrão, de uma força, que eu estou me sentindo fraca, é nela que eu vou, ainda é meu porto seguro. Teu feminino, que bonito. Então,
minha mãe é a maior inspiração. Bom, para uma mulher que tem tantas histórias e já conseguiu mostrar que mata a cobra e mostra o pau, que é a tua marca, né, Reni? Porque alguém que cria do teu passado para o teu futuro uma alavanca tão expoente, são muitas histórias. Uma mulher que conta histórias, escreve histórias. Inclusive eu resolvi, né, participar de um projeto, de um livro que inclusive eu trouxe para você, e colocar parte dessa história num capítulo. Eu assino esse capítulo aqui como coautora desse livro, mas não só eu, Elô. Aqui tem mais de 100 mulheres contando a sua história, sobre empreendedorismo, sobre os desafios que viveram. Então, esse livro ele já é um best-seller. E ele foi lançado há uns 2 anos atrás e eu trouxe hoje uma cópia para você. Que presente. E porque aqui com certeza vai ter uma história que te conecta, que te inspira e que vai te incentivar a fazer mais. As donas da toda. Exatamente. Esse foi a 3ª edição, a edição Celebration. Já teve 2 antes. Nos outros eu não participei, nesse eu fui convidada a participar e assino um capítulo. Coragem e ousadia, marcas tuas. Quando esse livro chegou como um desafio para você, qual foi seu maior medo? Elô, o meu maior medo era o lançamento. Medo, né? A gente às vezes tem coragens tão absurdas e medos tão bobos. E em momento nenhum eu pensei, mas e se eu não inspirar alguém? Porque se eu inspirar uma pessoa que leu ali e... Eu tenho certeza que o meu papel já foi feito. Então, vou te dizer assim, que eu fiquei insegura, um lançamento lá em São Paulo, na Livraria Cultura, com mais de 100 mulheres, mas foi uma noite incrível. E aí, ali você percebe, né? Vamos parar de ter medo, porque eu acho que tem coisas que realmente são difíceis. É muito original te ouvir desse senso de frio na barriga. Eu acho que mulheres que inspiram, ensinam a gente que nem tudo é frio, ao contrário, tem emoção, né? Tem cor, tem cheiro, tem barulho, né? Porque para você que conta que o frio na barriga bateu, é sinal de que você está muito viva, Reni, e isso é muito inspirador. Eu acho que quando uma mulher consegue perceber-se no mundo e sentir esse friozinho na barriga, se dar a ousadia de coisas novas, meu Deus, você está incrível, está incrível. Quando você pensa sobre você e suas conquistas, e a gente sabe que o mundo é um lugar que busca muitas coisas e que precisa de muitas coisas novas, melhores, como que você ajudaria a dar aí uma mensagem que nos inspire para esse mundo ficar melhor, Reni? Fazer o nosso papel bem feito, de educar nossos filhos, de conduzir nossas famílias e de puxar outras mulheres. Porque quando a gente está forte, a gente só vai estar mais forte, criando uma barreira, se a gente estiver juntas com outras. E esse frio na barriga que a gente sente, que faz a gente transpirar mais, isso faz muito bem. Vença isso, vamos sair realmente do comodismo, entendeu? A Reni do presente, às vezes ela coloca a Reni do futuro em cada situação, que eu falo, pra que eu vim fazer isso? Hoje eu senti isso. Você entendeu? O trânsito ruim aqui fora, difícil de estacionar, dando voltas. Eu falei, nossa, mas eu vou dar uns tapas naquela Reni quando aceitou o convite da Elô. Então, esse frio fazer a gente estar vivo, né? A gente está transpirando ali, suando, e isso só faz bem. Quando sai daqui, você é dever cumprido. Parabéns. Vale a pena, então, acreditar, né? Que compartilhar, estar em comunidade e entre mulheres a sororidade, então, né? Sempre, 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 sempre. Porque quando a gente está fraca, a gente pega um pouquinho da força da outra, porque ninguém é 100% forte. Você não vai estar todos os dias forte, vão ter dias que você vai estar fraca. E nesses dias, você poder contar com aquela vizinha, com aquela amiga, com aquela mensagem que você manda, é muito bom. Então, você compartilhar é a melhor coisa. Reni Serafini, uma mulher inspiradora, por isso ela está aqui. Obrigada, Reni. Obrigada, Elô, mais uma vez. E vamos, né, puxar essa mulherada aí. Isso aí. Mulher inspiradora.